Neon Genesis Evangelion é uma obra de anime japonesa no estilo mecha, dirigida por Hideaki Anno e produzida pelo estúdio Gainax entre outubro de 1995 a março de 1996. Essa obra relata a história de um protagonista chamado Shinji Ikari, um adolescente que foi recrutado por seu pai, Gendo Ikari, para uma misteriosa organização chamada NERV, para pilotar uma máquina conhecida como Evangelion, contra seres chamados de anjos. A série explora as consequências e emoções dos pilotos dos Evangelions e membros da neve enquanto tentam evitar que os anjos causem a destruição da humanidade e, como consequência, a destruição do mundo. Antes de iniciar o vídeo, o criador do iceberg se chama usuário Lemon Catnip. Decidi fazer esse iceberg porque tenho muito carinho com essa série, então vamos ao iceberg definitivo de Neon Genesis Evangelion. Camada 1. Superfície. Hideaki Anno. Hideaki Anno nasceu em 22 de maio de 1960, na cidade de Ube, no Japão. Ele é o criador e diretor de Neon Genesis Evangelion e os filmes posteriores, como o filme The End of Evangelion e os rebuilds que iremos abordar ao passar do iceberg, além de responsável pela concepção da série, roteiro e direção. Em uma entrevista ele cita que após terminar Nadia, uma outra série dirigida por ele, entrou em um período de depressão profunda que durou 4 anos, e que durante esse tempo ele se isolou socialmente, questionou seu valor existencial e enfrentou pensamentos suicidas. Em 1994, a Gainax, fundada por ele e alguns de seus colaboradores, estava passando por um momento de crise financeira, e Anno precisava de uma nova obra que pudesse manter a empresa funcionando. Então foi aí que ele apresentou Neon Genesis Evangelion para seus colaboradores, que começaram a produzir o anime. Gainax. A Gainax surgiu em 1981 como Daikon Film, fundada por estudantes universitários, incluindo Hideaki Anno, Yoshiyuki Sadamoto, Takami Akai e Shinji Higuchi. Seu primeiro projeto foi um curta-metragem para a convenção de ficção científica Daikon 3 em Osaka, produzido com técnicas improvisadas, como usar folhas de vinil no lugar de células de animação tradicionais. Em 1984, o grupo adotou o nome profissional Gainax, que é inspirado em um termo regional japonês para gigante. Seu primeiro trabalho profissional foi o filme Royal Space Force, de 1987, aclamado pela crítica, mas com desempenho comercial modesto. O auge da Gainax se deu em 1995, após a criação de Neon Genesis Evangelion. A série se tornou um fenômeno internacional em menos de um ano após o lançamento do primeiro episódio. A obra gerou 150 bilhões de ienes em vendas de produtos relacionados até 2007 e impulsionou a indústria de animação japonesa. Em 1999, o presidente Takeshi Sawamura foi preso por sonegação fiscal, sonegando aproximadamente 560 bilhões de impostos sobre lucros obtidos por Neon Genesis Evangelion. Anno criticou a gestão irresponsável da Gainax, que ocultou 1,6 bilhão em receitas. Porém, nos anos 2000, a Gainax passou por diversos problemas relacionados à gestão de recursos e animações não finalizadas. Até que em 2006, Anno fundou seu próprio estúdio de animação, chamada de Kara. Os colaboradores, como Sadamoto e Hirohige Yamada, se despediram da Gainax. E por fim, em 29 de maio de 2024, a Gainax declarou falência, com dívidas de 1 bilhão de ienes. A operação cessou oficialmente em 7 de junho de 2024. Os direitos de Neon Genesis Evangelion e outras obras foram transferidos para a Kara e o estúdio Trigger, que foi fundado por outros ex-funcionários da Gainax. Kara ou Chapa é um estúdio de animação japonês localizado em Suginami, em Tóquio, mais conhecido por seu trabalho nos rebuilds de Evangelion. O estúdio Kara foi fundado por Hideaki Anno em maio de 2006 e foi apresentado publicamente em 1º de agosto do mesmo ano, quando anúncios de recrutamento foram publicados em seu site. O nome Kara vem dessa letra grega, que significa alegria. Em 2016, a Kara processou a Gainax por 100 milhões de ienes em royalties não pagos das obras dos quais o fundador Hideaki Anno havia trabalhado. A ação alegava que a Gainax atrasou o pagamento dos funcionários e incorreu em uma grande dívida com a Kara, que havia emprestado 100 milhões de ienes em agosto de 2014, mas ainda não havia recebido o pagamento desse empréstimo. E como foi citado no tópico anterior,
A Gainax anunciou que havia entrado com um pedido de falência em 29 de maio de 2024, fazendo com que os direitos de Neon Genesis Evangelion e várias outras obras fossem transferidos para a Kara. Shippar refere-se ao ato de promover ou endossar um relacionamento romântico entre dois personagens fictícios ou reais. Em Evangelion existem vários ships, como o da Asuka e o Shinji, o da Ayanami e o Shinji, o da Misato e do Shinji, e o meu preferido, que é o Shinji e a melancia. Death True. O Death True é uma versão remasterizada e reeditada de Neon Genesis Evangelion, Death e Rebirth, de 1997, que serve como uma recapitulação da série original que estreou na TV entre 1995 a 1996. Sua principal função foi resumir os eventos da série, adicionando novas animações que não mudam o rumo da obra. Esse filme foi dividido em duas partes: o Death, que é uma compilação de cenas dos 24 episódios iniciais, com algumas adições de cenas ou Director's Cut, e o Rebirth, a primeira parte do que viria a ser The End of Evangelion. Em geral, a recepção do público não foi positiva, uma vez que os comentários acerca do filme foram uma reação ao ritmo desgovernado. As batalhas dos Evangelions contra os anjos eram muito rápidas, perdendo o impacto que a série original trazia. Resumindo, se você não quiser assistir essa versão, opte pela obra original ou o filme The End of Evangelion. Sadamoto. Yoshiyuki Sadamoto nasceu no dia 29 de janeiro de 1962, em Yamaguchi, no Japão. Ele é o criador da versão mangá de Neon Genesis Evangelion, que foi o seu primeiro trabalho em mangá completo, sendo esse uma continuidade alternativa da série original. Mas por que não foi Yano que fez o mangá? Talvez você esteja se perguntando nesse exato momento, e a resposta é bem simples. Sadamoto foi o cofundador do estúdio Gainax ao lado de Yano em 1984, e atuou como designer dos personagens principais do anime, decidindo manter a ideia original da TV, mas com suas divergências. Porém, Sadamoto não trabalhou nos filmes Rebuild. O design de personagens, bem como a autoria do mangá spin-off de Evangelion 3.0, foi entregue a Hidenori Matsubara para a maioria dos rebuilds, com Sadamoto sendo acreditado apenas como design dos personagens principais. No fim, ele afirmou que havia renunciado completamente à Kara e não tinha nenhum envolvimento com os rebuilds de Evangelion. Rei e Asuka. Rei Ayanami é a primeira criança e uma adolescente de pele pálida e cabelo curto azulado. No episódio 1 ela aparece usando bandagens como decorrência da tentativa de se conectar ao Evo Unidade Zero. Ela nasceu em uma sala nas profundezas dos níveis mais baixos da Nerve. Com o passar dos episódios é descoberto que Ayanami foi criada a partir dos restos salvos da mãe do Shinji e o DNA de Lilith, o segundo anjo. Em alguns episódios ela aparece em um tubo laranja, ou LCL, e no episódio 23 é revelado que dentro desse tanque continha clones sem alma que possuem a aparência de Ayanami. Asuka Langley Soryu é a segunda criança e descendente da sua mãe japonesa e seu pai alemão. Ela tem um cabelo ruivo e os olhos azuis. Além de ser muito explosiva, também é verbalmente abusiva com os outros e tem uma opinião muito elevada da sua aparência e a sua habilidade como piloto de Evangelion. Ela também tem um forte desejo de independência, porém suas atitudes são uma forma de mascarar suas profundas inseguranças que ocorreram durante a sua infância. Ela aparece pela primeira vez no episódio 8 do anime, com a chegada do Evo Unidade 2 e durante o ataque do Anjo Gagiel. Divergências entre o mangá e o anime. O mangá de Neon Genesis Evangelion, criado por Yoshiyuki Sadamoto entre 1994 a 2013, apresenta muitas diferenças em relação ao anime original de Hideaki Anno, como citado no tópico anterior. Shinji Kari, por exemplo, possui uma personalidade mais assertiva no mangá, expressando raiva com maior frequência. O seu design também apresenta algumas alterações, como os olhos castanhos e uma postura corporal mais expressiva. A Asuka aparece pela primeira vez em um fliperama, e seu arco ganha um tom mais esperançoso, já que Shinji a auxilia na luta contra os Evos de produção em massa, evitando que ela seja morta pelos mesmos. E Ayanami é mais comunicativa, demonstrando afeto por Shinji e questionando suas próprias origens. The End of Evangelion. O filme The End of Evangelion serve como um final alternativo para a série de 26 episódios que foi ao ar de 1995 a 1996. A história acompanha os episódios 25 e 26 de uma maneira mais realista e visceral, ao invés dos clássicos episódios na mente do Shinji.
O início do filme já começa com uma cena controversa do Shinji cometendo um crime, e com o passar da narrativa, a Cilly descobre o objetivo de Gendo e força a inicialização de um terceiro impacto, atacando a sede da Nerve. Um massacre total ocorre na base e Misato pede para que Asuka, que ainda está em estado catatônico, seja colocada no EVA Unidade 2 e jogada no fundo do mar. Com o tempo, ela finalmente descobre o motivo de pilotar o EVA e impede que as tropas aéreas ataquem a base. Porém, a Cilly sabia que isso iria acontecer e enviou os Evangelions de produção em massa. Asuka, vendo que tinha apenas 3 minutos para derrotar todos esses Evas, começa a lutar pela sua vida. Já Shinji, que estava afundado em um vazio e sem vontade de viver, é forçado pela Misato a pilotar o EVA Unidade 1, ocorrendo essa bizarrice aqui. Percebendo que esse era o último objetivo em vida, decide pilotar o Evangelho pela última vez e ajudar a Asuka, mas infelizmente foi tarde demais. Não irei falar sobre o final de Evangelion, pois provavelmente você já assistiu e sabe o que aconteceu. Então eu vou falar algumas curiosidades da produção. The End of Evangelion foi um sucesso no mundo inteiro, arrecadando cerca de 2,47 bilhões de ienes nas bilheterias, tornando-se o quarto filme japonês mais lucrativo de 1997. Além de que ele reflete o final que Anno tinha em mente para a série de TV, porém teve um orçamento limitado para produzir esse final, por isso esses episódios finais seriam tão estranhos na visão de muitas pessoas. Yuko Miyamura, a dubladora oficial da Asuka, disse que foi ela quem sugeriu a última fala de Asuka, depois que Anno lhe pediu para imaginar o que ela diria se fosse... Durante a dublagem da cena em que Shinji estrangula Asuka, Megumi Ogata, a dubladora de Shinji, reproduziu o ato com tanta intensidade que machucou Yuko Miyamura. Em geral, boa parte do orçamento veio de patrocinadores. No início dos créditos de The End of Evangelion, surge uma longa sequência de logotipos de empresas apoiadoras. Simbolismo religioso. A abordagem de Hideaki Anno em relação aos elementos religiosos é meramente estético. Anno e sua equipe na Gainax incorporaram um simbolismo judaico-cristão, como cruzes, a lança de Longinus, o sistema Magi e o nome de alguns anjos para criar um tom de mistério. O próprio Anno admitiu em entrevistas que não tinha a intenção de promover ou criticar o cristianismo, confessando inclusive não ser religioso e ter usado apenas as referências de forma superficial. Essa escolha foi estratégica. No Japão, onde o cristianismo não é tão famoso, esses elementos soavam intrigantes e misteriosos. Rebuild of Evangelion. Os Rebuilds de Evangelion são uma série de 4 filmes, lançadas entre 2007 e 2021, que tem como objetivo recontar a história do anime. Apesar dos filmes começarem de um modo muito semelhante aos episódios da série, no fim o Rebuild funciona como uma obra alternativa que parte da mesma premissa. Além de propor uma resolução alternativa, os filmes seguem uma linha cronológica, sendo o primeiro chamado de Evangelion 1.1, Você Não Está Sozinho, seguido de Evangelion 2.0, Você Não Pode Avançar, Evangelion 3.0, Você Não Pode Refazer, e por fim, Evangelion 3.0 mais 1.0, A Esperança. Recomendo assistir se tiver com tempo sobrando. A Cruel Angel Thesis e Fly Me to the Moon. A Cruel Angel Thesis, ou A Tese de um Anjo Cruel, é uma canção J-pop da autora japonesa Yoko Takahashi. Essa letra foi escrita para a abertura de Evangelion e foi lançada como single duplo junto com Fly Me to the Moon, em 25 de outubro de 1995. Ela é uma das aberturas de anime mais famosas do mundo. Anos após a estreia da série, A Tese de um Anjo Cruel continua sendo a música mais popular do karaokê japonês, conquistando pesquisa de popularidade e prêmios. Na internet, junto com seu videoclipe oficial, a música soma 115 bilhões de visualizações apenas no YouTube. Essa letra foi feita para Shinji Kari, iniciando com Garoto, torne-se uma lenda, e depois abordando questões sobre o desenvolver da trama, como o medo de pilotar o EVA. Já a música Fly Me to the Moon, ela foi adaptada para o final de cada episódio, e suas letras falam sobre a conexão humana e serve como um escapismo da realidade do mundo de Evangelion. Controvérsia da Netflix. Esse tópico se trata de uma pequena quantidade de fãs assíduos que foram contra o lançamento de Evangelion no catálogo da Netflix, discordando da nova tradução em inglês, que substituiu a que chegou pela primeira vez aos Estados Unidos há mais de 15 anos, e ainda por cima retiraram a música Fly Me to the Moon. Durante a maior parte da última década, Evangelion esteve fora do catálogo de streamings após a falência da sua licenciada em inglês, a ADV Filmes, no final dos anos 2000. A única maneira de assistir o anime durante anos foi por meio de métodos duvidosos ou pirataria. E quando a série chegou na Netflix, os fãs questionaram as mudanças que foram feitas na tradução da série para o inglês, tanto no áudio quanto nas legendas. Por exemplo, no episódio 24 da série de TV, na dublagem da ADV Filmes em inglês, Kaoru diz para Shinji que "eu te amo", enquanto na dublagem da Netflix, ele diz "eu gosto de você". E é óbvio que essa alteração e muitas outras fez com que muitos fãs da dublagem original ficassem ofendidos.
A queda da Gainax. Como já foi dito anteriormente, a antiga produtora Gainax entrou com um pedido de falência em 29 de maio de 2024, devido a fraudes fiscais que ocorreram durante os anos 90, como em 1999, quando 2 executivos da Gainax foram presos e posteriormente condenados por sonegação fiscal. Eles esconderam cerca de 1,56 bilhão em lucros obtidos com o sucesso de Evangelion. Tudo isso somado com a saída de Anna em 2006, mais o escândalo envolvendo os menores de idade em 2019, fez com que ela fechasse as portas. Psicologia freudiana. Evangelion utiliza muito psicologia freudiana. Por exemplo, Shinji Ikari simboliza o constante equilíbrio entre o id, seus instintos básicos e anseios inconscientes, e o superego, as normas sociais e éticas impostas por figuras de poder, principalmente por seu pai. Ele evita responsabilidades, projeta sua culpa para os outros e o redirecionamento da raiva para personagens como Asuka. Como consequência, evidenciam um ego debilitado pela ausência dos pais. Não só ele como os personagens ao seu redor possuem problemas relacionados, como a Asuka com sua vulgaridade e agressividade, personifica o id e seus impulsos libidinais não resolvidos. A sua busca por validação e pilotar o Eva é uma manifestação de pulsões inconscientes por reconhecimento e amor. Em contraste, a Yanami encarna o superego. Sua devolução inquestionável às ordens de Gendo. A frieza emocional e a autoanulação refletem a internalização de normas sociais opressivas. Em geral, o id, o ego e o superego colaboram para atender às necessidades do corpo e para controlar e normalizar a conduta de um indivíduo. Merchandising. O merchandising de Neon Genesis Evangelion começou de maneira paralela à exibição da série televisiva em 1995. Inicialmente, os produtos focavam em itens colecionáveis, como model kits de Evangelions e action figures. A primeira linha que foi lançada foi a Limited Model High Grade, lançada no final dos anos 90, que incluía modelos detalhados das unidades de Evangelion e dos Anjos. Depois começaram a produzir mais e mais produtos relacionados à obra, e existem uns bem estranhos, como baldes, lingeries, action figures de lagostas personalizadas e muitas outras coisas bizarras. A estratégia de marketing aproveitou o sucesso comercial da série, que se tornou um fenômeno cultural no Japão e internacional posteriormente, com vendas de produtos relacionados atingindo 150 bilhões de ienes até 2007. E se você tem algum interesse em comprar um produto relacionado à obra, basta acessar o site oficial. Referências na mídia moderna. Não é de hoje que, quando uma obra se torna famosa, muitos outros criadores ou autores incorporaram algumas cenas e colocaram em suas obras. Em relação a algumas cenas, temos as seguintes. No capítulo 167 do mangá de Chainsaw Man, há uma cena em que Asa Mitaka, controlada pelo demônio da guerra, coloca a mão dentro da calça de Denji e pratica o ato. Depois de fazer isso, mostra de maneira explícita a mão da Asa com os fluidos do Denji. E eu não preciso dizer qual parte Tatsuki Fujimoto queria referenciar. No episódio 8 de Sword Art Online, apresenta a clássica cena da Asuka e Rei no elevador. Em Gintama, uma recriação individual da instrumentalidade humana dos episódios 25 e 26. E existem muitas outras obras onde, se eu fosse abordar aqui, o vídeo iria se estender muito mais. Esse tópico se refere a uma imagem de Shinji sentado em uma cadeira dobrável, com a cabeça apoiada nas mãos. A imagem aparece no episódio 25 da série original e tem sido usado como meme referência da cultura pop desde o final dos anos 2000. Essa pose se tornou famosa ao ponto de vários outros artistas criarem suas próprias versões desse meme. Literalmente eu. Cena do hospital. A cena do hospital se refere ao filme The End of Evangelion, mais especificamente no início do episódio 25, após Shinji matar Kaoru, por estar se sentindo sozinho, após descobrir que Rei é uma cópia criada em laboratório, ser traído e perder a companhia da Asuka, ele decide visitar a mesma. Ao chegar e ver ela desacordada na cama, começa a pedir ajuda, e sem obter resposta, Shinji começa a sacudir ela e gradualmente aumenta a força até que, em uma brusca virada, ele acaba arrancando os monitores vitais e deixando ela exposta. Mas depois de fazer o ato, ele piora, admitindo que ele é um ser desprezível. Apesar de ser uma busca falha por conexão humana, nada justifica o que o Shinji fez, pois é um ato de violação em um estado completamente vulnerável de Asuka. Rei Shikita. Rei Shikita não é nada mais nada menos do que a pelúcia da Yanami, e assim como a instrumentalização humana no filme The End of Evangelion, ela está em todo lugar do mundo. O principal motivo da pelúcia dela ser tão famosa é bem simples na verdade, ela é fofa e ponto.
Caneca do Shinji. A caneca do Shinji é basicamente a famosa cena dele segurando a caneca de café. Essa imagem foi tirada do episódio 7, onde Shinji Ikari estava tomando café junto com Misato. A popularização começou por volta de 2011 no 4chan, onde usuários começaram a fazer edits e versões photoshopadas da imagem. Além disso, o meme se espalhou para outras plataformas como o Tumblr e o DeviantArt, onde artistas redesenharam a cena com outros personagens. Gendo's Pose. A pose Gendo, também conhecida como a pose do embaixador, é uma pose frequentemente associada ao personagem Gendo Ikari, no qual um personagem, geralmente vilão, pose com os dedos entrelaçados e apoiados sobre a boca para parecer dissimulado. Essa imagem inspirou inúmeras paródias no Photoshop e referências em fanarts, nos quais vários personagens fazem essa pose. Esse meme começou a se tornar popular na internet em 2005, quando os usuários da internet começaram a fazer referências diretas à cena do episódio 2 em fanarts e posts, principalmente em sites como o DeviantArt. Feliz Jueves. Isso está relacionado a uma prática muito comum na América Latina, cujos adultos, principalmente idosos que não possuíram acesso à internet, pegaram uma imagem aleatória e colocaram uma frase de motivação, como um bom dia ou um feliz aniversário. O meme surgiu quando uma dessas edições foi feita com um gif da Asuka na cena icônica em que ela descobre que sua mãe se suicidou. A foto dizia algo como: "Estou correndo para te desejar um feliz quinta-feira". O meme viralizou e então a dubladora hispânica da Asuka disse "Feliz quinta-feira" ou "Feliz Jueves" durante uma transmissão ao vivo. ¡Feliz Jueves! Fanta Laranja. A Fanta Laranja é exclusivamente associada ao projeto de instrumentalização humana que ocorre no filme The End of Evangelion, onde todo mundo começa a virar LCL, que muita gente considera como Fanta Laranja. O LCL, ou Fanta Laranja, é descrito como o sangue de Lilith, o segundo anjo, e é a substância base na vida da Terra, e os pilotos respiram esse líquido para sincronizar com as unidades de Evangelion. Entra no robô, Shinji. Entra no robô, Shinji é uma frase muito famosa de Evangelion. A frase destaca a relutância de Shinji em pilotar o mecha, o conflito emocional e a pressão que ele enfrenta, sendo essa uma das cenas mais famosas e citadas da série. Os primeiros vestígios do meme podem ser encontrados em tópicos no board do 4chan, criado em 11 de junho de 2008. O tópico apresenta uma foto de Gendo Ikari, acompanhado da imagem "Entra no robô, Shinji". Ramiel é a melhor waifu. Ramiel é o quinto anjo, um dos maiores e mais poderosos que a Neve já enfrentou. Ele é representado por uma geometria semelhante ao octaedro regular, que reage automaticamente a uma ameaça iminente em um raio de quilômetros. A comunidade de Evangelion geralmente associa o quinto anjo como um waifu, pois há muito tempo, especificamente na década passada, muitos usuários da comunidade de anime pegavam as personagens femininas e começavam uma guerra de quem era melhor, mas acredito que passaram um pouco do ponto. Impressionante demais essa cena. Olha essa geometria. Hora de ir pra casa. Meu Deus, cara. Evangelion AIDS PSA. Um PSA, ou anúncio de serviço público, é um comercial que serve para nos conscientizar sobre determinado caso. Em 1999 foi encomendada pela cidade de Houston, no Texas, um PSA para conscientizar sobre a AIDS e promover o uso de preservativos e o teste de HIV, para passar no rádio da época. Então o comercial foi feito utilizando os dubladores norte-americanos de Shinji e Asuka, respectivamente Spice Spencer e Tiffany Grant. O PSA começa com um efeito sonoro de um casal fazendo atos libidinosos, e depois o narrador começa a falar sobre utilizar preservativos como a proteção a doenças sexualmente transmissíveis, como AIDS e HIV. A equipe de rádio rejeitou esse comercial por ser muito explícito, só que como já havia sido feito, se tornou uma Lost Media por 21 anos e em 2020 o canal Red Barge procurou mais a fundo e postou o áudio original. One of these young people is killing me. Can you tell which? O desabafo de Spike Spencer. Charles Forrest Spike Spencer, como já citado anteriormente, é um dublador norte-americano muito conhecido por dublar filmes de anime japoneses. Ele é conhecido por seus papéis nas dublagens da produtora ADV Filmes e é muito engajado na cultura geek. O caso acontece quando ele faz uma postagem no Facebook da engine de Evangelion. Enquanto toca a música Fly Me to the Moon, ele narra como se o Shinji estivesse quebrando a quarta parede. Oh, this is nice. This is the end. Okay. Where exactly am I? Here's the song. Oh, good. There's some things that are still unresolved here, guys. How do I get home? What do I eat? Was Ray my mom? Or
a clone or hell? Was this all in my mind? What's an Ava? Is that sort of a Freudian thing or am I real? Oh hell! Does the bus run through here? I mean, I'd like to go home now, but oh god, where's home? Okay. I mustn't run away. Okay, I got that. Good. Okay. Now, if I were to run away, let's analyze that. Where the fuck would I go? I'm on a big blue ball. Is this how you end the series? I mean, is this where we go from here? Okay, the movie better sure as hell make up for this. I'm telling you right now, because I'm stuck in nowhere land. You ran out of ink too, didn't you, you bastards? Cenas editadas do mangá. Não é de hoje que muitos usuários, como a tentativa de demonstrar carinho por uma obra, criam comunidades gigantescas e postam qualquer tipo de conteúdo. Um deles são as famosas mudanças de legenda em um painel de mangá. Muitos usuários pegam uma cena específica e editam colocando uma legenda por cima com o objetivo de dramatizar a cena. E com o Evangelho não é diferente. Muitas cenas são tiradas de contexto para gerar entretenimento. Mega 64 Evis Kids. O Mega 64 é um grupo de produção de vídeos e podcasts fundado por essas duas pessoas, conhecido por suas paródias de filmes e animes. Eles fizeram uma paródia de Evangelion chamada de Neon Genesis Evangelion em 5 minutos. Essa paródia live action explora a série original de maneira cômica utilizando cosplays improvisados e alguns efeitos visuais caseiros. Ao todo, são 5 vídeos de 10 minutos, abordando toda a lore de Evangelion. A cena do elevador. A cena do elevador refere-se à clássica cena de Asuka e Rei no elevador, no episódio 22. Elas ficam paradas por mais ou menos 1 minuto sem falar nada uma para a outra. Isso se deve ao fato de que Hideaki Anno e sua equipe estenderam as cenas para não terem que gastar mais dinheiro fazendo novas animações, pois depois de 1 minuto ter se passado, ocorre uma discussão entre elas que leva a Asuka a dar um tapa na Rei. If you have something to say, then just spit it out already. Eu quero gozar. O harém de Shinji. Eu sei que esse tópico é irrelevante, mas se refere especificamente ao Shinji tendo relacionamentos com todas as personagens femininas ao mesmo tempo, e é basicamente isso. Os Evangelion são criaturas biomecânicas cuja estrutura física é composta por matéria orgânica derivada dos anjos, especificamente de Adão e Lilith. A unidade 1, por exemplo, é criada a partir de Lilith, que na lore é retratado como o segundo anjo, enquanto as unidades 0, 2 e 3 são derivados de Adão, o primeiro anjo. Essa origem dá capacidades além do caráter humano, como a habilidade de gerar um campo AT, ou campo de terror absoluto, uma barreira de força que representa a barreira metafísica da individualidade de cada Evangelion. Além disso, cada Evangelion abriga uma alma humana, tornando-os essencialmente seres sencientes, ou seja, a capacidade de sentir emoções de maneira consciente. A alma é geralmente da mãe do piloto, como no caso do Evo Unidade 1, que contém a alma de Yui Ikari, a mãe do Shinji, e a Unidade 2, que abriga a alma da mãe de Asuka. Essa conexão espiritual é essencial para a sincronização entre o piloto e Evangelion, onde o mesmo é submerso em um líquido chamado LCL, que permite a fusão mental e física entre o piloto e a unidade. Projeto de instrumentalização humana. O projeto de instrumentalidade humana é o objetivo secreto da Cilly, forçando a evolução da humanidade através do terceiro impacto sobre o seu próprio controle. A Cilly, baseada nos manuscritos do Mar Morto, acredita que a humanidade atingiu um beco sem saída evolutivo, portanto estão condenados a sofrer com a solidão e o medo. E a solução proposta é dissolver as barreiras metafísicas que separam os seres humanos, que representam de maneira implícita o dilema do ouriço, a dificuldade de se aproximar dos outros sem causar ou receber dor. Ao eliminar esses campos, todos os seres humanos seriam reduzidos à sua forma primordial de LCL, e suas almas seriam fundidas em uma única entidade consciente, eliminando para sempre a solidão e o sofrimento. Porém, Gendo Ikari, o líder da Neve, tem o seu próprio plano. Ele pretende usar esse projeto para se reunir com a mãe de Shinji, a sua falecida esposa, cuja alma está presa no Evangelho Unidade 1. E para isso ele manipula a instrumentalidade para os seus fins pessoais. A tensão entre Cilly e Gendo culmina no conflito que vemos no filme The End of Evangelion, onde a base da Neve é invadida e o projeto se concretiza quando a Rei Ayanami rejeita o desejo de Gendo e se une a Lilith, assim causando o terceiro impacto. Jet Alone. O Jet Alone é um robô bípede desenvolvido por essa indústria
projetado para substituir as unidades EVA. Ao contrário dos Evangelions, que possuem uma fonte de alimentação interna limitada, o Jetaluna possui um reator nuclear interno, que pode funcionar por pelo menos 150 dias consecutivos. Além disso, não precisa de um piloto e é controlado por um computador. Ele é apresentado no episódio 7 do anime, quando perde controle durante uma demonstração. Logo após isso, é interrompido após Misato entrar dentro dele com a ajuda da Unidade 1. O motivo do desligamento se devia à ativação de um vírus de computador instalado por agentes da Navy. Esse vírus foi programado para desativar temporariamente os protocolos de segurança, simulando uma falha no reator nuclear, mas também continha um timer interno que, ao entrar em contagem regressiva, restaurou automaticamente as funções de segurança e desligou o reator. Esse plano foi elaborado por Gendo como parte de um plano para descredibilizar o projeto Jetaluna, garantindo que os Evangelions permanecessem como única opção para combater os anjos. Primeiro e segundo impacto. O primeiro impacto ocorreu há bilhões de anos na Lore, quando a Lua Negra, um objeto esférico que carregava Lilith, colidiu com a Terra na região chamada de Tóquio 3. Essa colisão agitou o material terrestre que formou a Lua. Porém, a chegada de Lilith foi um acidente. Já existia um anjo na Terra, que era Adão, e ele veio em forma de objeto massivo e caiu na Antártida em forma de lua branca. A presença de dois anjos violou as regras da primeira raça ancestral, que exigia que apenas uma delas prosperasse por planeta. Como a lança de Longinus de Lilith se perdeu durante o impacto, Adão foi preso por sua própria lança, permitindo que os descendentes de Lilith, os humanos, florescessem, enquanto os filhos de Adão, os anjos que a gente viu ao passar da série, foram privados de seu direito de habitar a Terra. O segundo impacto ocorreu em 13 de setembro de 2000, na Antártida, e foi inicialmente atribuído a um meteorito de 10 centímetros de diâmetro viajando a 95% da velocidade da luz. Só que na verdade, foi orquestrado pela organização secreta Silly, que financiou a expedição Katsuragi para estudar Adão e a lança de Longinus. Durante um experimento de contato que fundiu um DNA humano com Adão, a entidade despertou e girou um campo AT invertido, causando uma explosão catastrófica que derreteu as calotas polares, alterou o eixo da Terra e elevou o nível dos oceanos, e como consequência acabou com metade da população humana. A Silly usou o evento para reduzir Adão a um estado embrionário e controlar a imprensa, encobrindo a verdade com a história do meteorito. O impacto eliminou as estações do ano no Japão, deixando o país em um verão permanente. O segundo impacto também levou à criação da Navy dos Evangelions, como parte dos planos da Silly para o terceiro impacto. A primeira raça ancestral. A primeira raça ancestral era uma espécie humanoide que habitava um mundo desconhecido na Via Láctea há cerca de 4,6 bilhões de anos. Diante da iminente destruição de seu planeta, eles renunciaram à sua forma física e tomaram medidas para preservar o seu legado cósmico. Para isso, criaram 7 sementes da vida, entidades progenitoras encarregadas de disseminar a vida em planetas específicos pela galáxia. Cada semente era acompanhada por um veículo de transporte esférico chamado ovo e o lance de Longinus. As sementes da vida eram compostas por 2 tipos. As frutas da vida, sementes como Adão, que carregavam um super solenoide ou o motor S2, conferindo energia ilimitada e poderes físicos imensos. Sua descendência são os anjos que aparecem em Evangelion. E as frutas do conhecimento, sementes como Lilith, que concediam o poder da razão, da ciência e da tecnologia. Sua descendência evoluiu para formas de vida terrestres, assim surgindo os humanos, que são chamados de Lilins. E como já citado anteriormente, não poderia coexistir 2 sementes em um mesmo planeta, por isso que acontecem os eventos de Evangelion. O objetivo de Mari. Mari Illustrious McNamee é uma personagem que aparece exclusivamente na série de filmes Rebuild de Evangelion, criada pelo estúdio Kara. Ela aparece pela primeira vez em Evangelion 2.0, Você Não Pode Avançar. Mari foi criada a pedido dessa pessoa, que sugeriu a inclusão de uma nova personagem feminina para renovar a série e atrair um novo público. O diretor Hideaki não aceitou a ideia, mas evitou interferir profundamente em sua caracterização, delegando seu desenvolvimento ao assistente de direção e ao designer de personagens Yoshiyuki Sadamoto. Seu nome combina com referências a navios da Segunda Guerra Mundial, o destruidor japonês McNamee e o porta-aviões britânicos HMS Illustrious. Seu passado é desconhecido, mas existem evidências que sugerem ligações entre elas e a família de Shinji-Kari. O 18º Anjo. O 18º Anjo é a própria humanidade, sendo mais conhecido como Lilins. Esse conceito é revelado no episódio 25 da série original, onde Misato explica que os seres humanos descendem de Lilith e, por isso, são classificados como o 18º Anjo na lista da Silly. O nome dos anjos. Os anjos que aparecem ao decorrer da trama são essenciais para a história do anime. Como cada um possui um nome e uma individualidade, eles são classificados como Adão, o primeiro anjo, Lilith, o segundo anjo, Sachiel, o terceiro anjo,
Sean Shell é o quarto anjo e aparece no episódio 3. Ele ataca Tóquio 3 com tentáculos de energia e é derrotado pela unidade 1 após Shinji aprender a controlar o Eva. Ramiel é o quinto anjo e surge no episódio 5. Ele tem um formato geométrico e ataca imediatamente com um raio penetrante. Gagiel, o sexto anjo, aparece no episódio 7. Ele é um anjo marinho que atacou a base descentralizada onde Asuka estava, e foi derrotado pela unidade 2 no oceano. Israfel, o sétimo anjo, aparece no episódio 9 e se divide em 2 corpos. É derrotado pela coordenação das unidades 1 e 2 em batalha sincronizada. Sandalphon, o oitavo anjo, é encontrado em um vulcão como um embrião, e foi destruído pela unidade 2. Matarael, o nono anjo, secreta ácido corrosivo, derrotado pelas 3 unidades em conjunto. Sarrakiel, o décimo anjo, ele aparece no episódio 13 na órbita terrestre e se lança sobre Tóquio 3. Foi destruído pela coordenação das unidades 1, 2 e 3. Ireu, o 11º anjo, ele é um anjo microscópico que hackeia os sistemas da Nerve e foi eliminado pelo sistema Magi. Leliel, o 12º anjo, é derrotado quando a unidade 1 escapa de seu interior após entrar em modo Berserk. Bardiel, o 13º anjo, infecta a unidade 3 e a pilota, e é derrotado pela unidade 1 no sistema Dummy Plug. Zeruel, o 14º anjo, é um dos mais poderosos fisicamente, e foi derrotado pela unidade 1 em modo Berserk. Arael, o 15º anjo, ataca fisicamente Asuka da órbita terrestre, e foi destruído pela lança de Longinus lançada pela unidade 0. Armisael, o 16º anjo, se funde com a unidade 0 e é derrotado pela autodestruição da mesma. Tabris, ou Kaoru Naxa, que é o 17º anjo, ataca a base da Nerve e Shinji é forçado a lutar contra o mesmo. E Lilins, o 18º anjo, que é a humanidade. A identidade de Kaji. Ryoji Kaji é um homem de 30 anos que age debaixo dos panos, trabalhando como um inspetor para a Nerve, enquanto secretamente investiga a organização para o Ministério do Interior japonês, e às vezes age como um fantoche a favor de Gendo e da Cilly. Além disso, ele parece manter motivações pessoais além da lealdade a qualquer organização e fala sobre seu desejo de conhecer a verdade dessas organizações. No episódio 15 do anime, ele se infiltra no andar onde o anjo Lilith está preso. Só que tem um detalhe, ele erra ao dizer que Lilith é Adão. Ou seja, ele não sabia que aquele anjo era Lilith, mostrando que ele ainda não sabe sobre tudo da Nerve e o projeto de instrumentalidade humana. No episódio 21, Kaji é morto por ter libertado o comandante Fuyutsuki e por ter roubado a amostra de Adão e ter entregado a Gendo. Seus hobbies se baseiam em jardinagem, pois cultivam uma plantação de melancias perto da sede da Nerve, e também por manter um relacionamento conturbado com Misato. Lança de Longinus, Cassius e Gaius. A lança de Longinus foi criada pela primeira raça ancestral como um dispositivo de segurança para acompanhar as sementes da vida. Ela possui um formato de um tridente vermelho e é capaz de penetrar qualquer campo AT e imobilizar seres com poderes divinos, como os anjos ou os Evangelions. Na série original, a lança pertencia a Adão e foi a chave para o primeiro e o segundo impacto. A lança de Cássio é introduzida nos rebidos de Evangelion, distinguindo-se pela sua parte verde centralizada na parte afiada. E como a lança anterior, é uma das 6 lanças trazidas pelas sementes da vida, mas assume um papel de esperança em relação a de Longinus. Em Evangelion 2.0, é usada pelo Evangelion da Mari para interromper o quase terceiro impacto. E a lança de Gaio é única por ser construída pela humanidade, especificamente por Misato Katsuragi e a equipe da Ville. A lança representa a vontade humana contra entidades cósmicas, e é descrita como a 7ª lança que não foi prevista pelos planos de Gendo. Sua forma inicial é meio complexa, com seções vermelhas e azuis e entrelaçadas sobre o núcleo, mas se transforma em uma agulha quando ativada. O quase terceiro impacto. O quase terceiro impacto é um evento que ocorreu no final de Evangelion 2.0, você não pode avançar. Shinji acidentalmente inicia o terceiro impacto durante sua luta contra Zeruel. Ao ficar sabendo que Rei tinha sido assimilada pelo anjo, Shinji foi tentar resgatá-la, e o desejo de salvar a Yanami causou o despertar da Unidade 1, que começou a transcender as barreiras físicas, permitindo que a Unidade 1 funcionasse apesar da bateria ter acabado e apresentar uma taxa de sincronização muito alta. Com as tentativas de Shinji de tirar a Rei dentro do núcleo do anjo, ambas as unidades se assimilam ao anjo, causando a explosão de seu próprio núcleo e a manifestação de uma auréola. Quando Shinji consegue tirar a Rei dentro dos restos do anjo, o terceiro impacto havia começado, porém foi parado pelo Kaoru. Nerve, Cilly e o Instituto Marduk. A Nerve é apresentada como uma organização internacional sob a fachada das Nações Unidas, com sede em Tóquio 3. Sua missão pública é combater os anjos usando os Evangelions, mas seu verdadeiro propósito é facilitar o projeto de instrumentalidade humana. A Nerve é herdeira da Guerrine.
um instituto de pesquisa anterior. A organização é militarizada, com uma estrutura hierárquica rígida e tecnologia avançada, incluindo o sistema MAGE de supercomputadores, mas sofre com financiamento limitado e manipulação por parte da CILI. Já a CILI é uma sociedade secreta que controla globalmente governos e instituições graças à descoberta dos manuscritos do Mar Morto, que detalham a história dos primeiros anjos e prevêem eventos futuros. O objetivo da CILI é concretizar o projeto de instrumentalidade humana. O Instituto Marduk é uma entidade mais obscura. Originalmente no anime de 1995, é descrito como um comitê de consulta para selecionar os pilotos de Evangelion, mas na realidade isso é uma fachada criada pela própria NERV. Os relatórios são forjados para controlar a narrativa pública, e no filme Rebuild de Evangelion 2.0, o plano Marduk é interpretado de uma maneira diferente. O Sistema Dummy. O Dummy System é um sistema especial implementado em Dummy Plugs, que são plugs de entrada modificados para operar sem serem tripulados por um piloto. O sistema atua como um piloto artificial, emulando os processos de pensamento de um piloto para enviar sinais ao Evangelion. E quando ativado, o sistema bloqueia a capacidade do piloto de controlar a unidade e faz com que o Evangelion aja de forma quase inconsciente, semelhante ao modo Berserk. Ele é usado no episódio 18, quando o Bardiel infecta a unidade 3. Sistema MAGE. O Sistema MAGE é um conjunto de 3 supercomputadores orgânicos localizados no quartel-general da NERV, em Tóquio 3. Foi desenvolvido pela Dra. Naoko Akagi durante seu tempo em Guerrihne, e esse sistema foi criado como base em pesquisa de biocomputação. Cada unidade do MAGE contém componentes orgânicos que se assemelham a um cérebro humano, permitindo o processamento de dados em alta velocidade. A característica única do MAGE é a implantação de 3 aspectos da personalidade da Dra. Naoko, usando o sistema operacional de transplante de personalidade. Elas são Melchior 1, que representa Naoko como cientista, o Baltazar, representa Naoko como mãe, e Casper, representa Naoko como mulher. E para decisões críticas, o MAGE opera por consenso majoritário entre as suas 3 unidades, ou seja, se uma discordar de uma ordem, o sistema não irá realizar essa operação. Evangelion tem 2 finais. Existem canonicamente 2 finais definitivos para Evangelion. O primeiro final seria o do anime. A conclusão mostra Shinji sendo parabenizado pelos outros personagens em cima do planeta Terra, simbolizando sua autoaceitação e a possibilidade de reconexão com os outros. E o outro seria o final de The End of Evangelion, um final muito mais explícito e aberto a conclusões. Verão sem fim. O mundo de Evangelion apresenta alterações climáticas, sendo que na região de Tóquio 3, experimenta um verão perpétuo, sem variação de estações. Isso é resultado do segundo impacto, que alterou o eixo da Terra e o clima global. Vili. Vili é uma organização que aparece em Evangelion 3.0, Você Não Pode Refazer, que age contra a NERV e se dedica a prevenir impactos futuros. Fundada após uma guerra civil dentro da NERV do quase terceiro impacto desencadeado por Shinji, a Vili é composta por ex-funcionários da NERV e opera com recursos limitados e equipamentos improvisados, muitas vezes dependendo de equipamentos reciclados para combater a NERV e seus Evangelions de produção em massa. Seu objetivo principal é prevenir qualquer impacto futuro e proteger o que resta da humanidade, mesmo que isso envolva métodos extremamente duvidosos, como matar o Shinji se ele representar a ameaça de um novo impacto. A organização é liderada por Misato como comandante e Hitsuko como vice-comandante, e seus pilotos são a Asuka e a Mari. Evas de produção em massa. Os Evangelions de produção em massa, ou série EVA, são unidades biomecânicas criadas secretamente pela organização CILI em várias instalações da NERV ao redor do mundo, incluindo a Alemanha, China, Estados Unidos e Japão. Eles aparecem no filme The End of Evangelion como parte do plano da CILI para forçar o terceiro impacto e implementar o projeto de instrumentalidade humana. Eles possuem motores super solenoide que fornecem energia infinita, eliminando a necessidade de cabos externos ou bateria, e são controlados por dummy plugs. Além disso, possuem capacidade regenerativa, podendo sobreviver a mutilações severas, desde que seus núcleos não sejam destruídos. Estado Berserk. O modo Berserk ocorre quando a alma humana integrada ao Evangelion assume o controle total da unidade, ignorando restrições físicas e protocolos de segurança. No caso da unidade 1, a alma de Ui é responsável por ativar esse estado quando a vida de Shinji está em perigo, como quando ele estava lutando contra o anjo Zeruel. Quando nesse estado, o Evo é capaz de se regenerar e funcionar sem precisar de um cabo de alimentação. Destino de Toji Suzuhara. Toji é um colega de classe de Shinji, assim como Kensuke. Inicialmente, ele culpa Shinji pelas feridas de sua irmã mais nova causadas durante a batalha contra o anjo Sachiel, mas após testemunhar o sofrimento de Shinji como piloto de Evangelion,
Os dois desenvolvem uma amizade genuína. Tudo começa quando Toji é recrutada para pilotar a nova unidade EVA que vem dos Estados Unidos, mas durante o teste de ativação, um anjo Bardiel infecta essa unidade e explode todo o local de testes. Asuka e Rei são derrotados por Bardiel, e Shinji, relutante em lutar, é forçado a assistir quando o sistema Dummy Plug é ativado, fazendo com que a unidade 1 destrua brutalmente a unidade 3. No anime, Toji sobrevive à destruição do Entry Plug, mas fica ferido e perde a perna esquerda. Ele é hospitalizado e posteriormente evacuado de Tóquio 3. Mas no mangá de Yoshiyuki Sadamoto, ele é morto, simbolizando uma virada de chave para Shinji. DSS Shocker. O DSS Shocker era um dispositivo de segurança introduzido nos filmes Rebuild, especificamente em Evangelion 3.0. Desenvolvido pela organização Vili, ele é utilizado como um mecanismo de controle para prevenir a ocorrência de impactos causados pela ativação descontrolada dos Evangelions. Sua principal função é monitorar as emoções e a sincronização do usuário com o Evangelion. Se o usuário exibir sinais de perda de controle emocional ou desencadear um possível despertar do EVA, o DSS Shocker detona imediatamente, matando o usuário para evitar o novo impacto. Shinji Ikari é forçado a usar o colar para garantir que ele não repita o quase terceiro impacto. Asuka também usa a versão do colar devido à presença do nono anjo dentro de seu corpo, que poderia ser libertado sob estresse emocional. Mas no final de Evangelion 3.0, Kaworu tira o colar do pescoço de Shinji e coloca em seu pescoço. Portanto, quando os eventos de um novo impacto estavam acontecendo, o colar é ativado e Kaworu morre, livrando Shinji da morte, mas com um preço muito alto. Conceitos iniciais dos personagens. Qualquer pessoa que tenha trabalhado em grandes empresas sabe que nenhuma proposta inicial representa o conteúdo finalizado. Ela passaria por análises e revisões antes de satisfazer o chefe. O mesmo acontece no mundo dos designs de anime. As propostas iniciais podem ser muito diferentes do rascunho final, e acabamos de descobrir como eram os personagens de Evangelion em sua forma inicial. Inicialmente, o diretor Hideaki Anno propôs uma protagonista feminina, seguindo a tradição de obras anteriores do estúdio Gainax, como Nadia, mas Sadamoto rejeitou a ideia. Ele disse que seria melhor um protagonista masculino com traços andrógenos, pois ele queria quebrar esse pensamento de que todos os homens são fortes e não possuem masculinidade frágil. Em esboços iniciais, Shinji tinha cabelos longos que cobriam seu rosto em cenas dramáticas, mas Sadamoto abandonou a ideia por considerá-la selvagem demais, optando por um visual mais contido que ainda transmitisse fragilidade. A Asuka foi desenvolvida como uma jovem talentosa, mas ferida, que externaliza sua dor através da arrogância. Em seu primeiro rascunho, ela tinha as características típicas da Asuka, exceto pela cor do cabelo. A cor do cabelo era castanho em vez de ruivo no design inicial, além de ter várias sadas, que parecia enfatizar sua ascendência ocidental. A Ayanami, antes de ter as características físicas e psicológicas que a definem, foi inicialmente retratada como uma morena de cabelos curtos em um dos designs anteriores de Sadamoto, além de ter os olhos escuros. Isso foi resultado do pedido de Anno para criar uma personagem legal com cabelo curto, mas para diferenciá-la de Asuka, Sadamoto deu a ela uma cor de cabelo e olhos diferentes. Para refazer o design da Rei, Sadamoto utilizou uma personagem chamada Ukina de Koto, um de seus trabalhos anteriores. Suas características mais reconhecíveis eram os olhos vermelhos rubi, e isso tornava a Rei menos humana, o que refletia sua natureza como um clone artificial de Yui. Artbooks de Evangelion. Um artbook é uma coleção de imagens e materiais visuais que documentam o processo criativo por trás de um projeto, como filmes, jogos, animes ou trabalhos de um artista. Sadamoto, em toda sua carreira com Evangelion, criou diversos artbooks. O Dermond, de 1999, que foi focado inicialmente nas ilustrações de Sadamoto para a série original, o de Stern, de 2003, o Carmine, de 2020, e outros artbooks, como o Evangelion Illustrations, o Neon Genesis Evangelion Storyboard Collection e Sore Onasumono, de 1998. Todas servem como um arquivo visual para entender como os personagens foram feitos. Eles não apenas documentam a evolução artística, mas também revelam as lutas criativas por trás de uma das obras mais influentes da animação japonesa. Ameaças de morte. Acredito que até aqui é de conhecimento geral que Hideaki Anno sofreu ameaças de morte após os episódios 25 e 26 do anime. Todas as cartas de ameaças foram lidas por ele, e depois de passar por uma profunda depressão, ele decidiu fazer o filme The End of Evangelion como uma resposta a essas cartas. Na sequência do filme, onde as cartas e mensagens aparecem em flashes rápidos, Anno não estava exibindo as ameaças reais que recebeu. Devido a restrições legais e éticas, a equipe do estúdio recriou a maioria daquelas imagens,
com um amigo próximo de Ano escrevendo as poucas que simulavam um ódio extremo. A intenção era artística e metanarrativa, criar um comentário sobre a relação doentia que pode surgir entre o criador e a audiência. Ele forçou os espectadores daquela época a confrontarem a toxicidade de seus próprios pares, espelhando o tema central de Evangelion, a dificuldade de comunicação e a projeção das nossas próprias frustrações nos outros. Vazamentos de Evangelion 3.0 mais 1.0. O último filme do reboot de Evangelion teve vazamentos não autorizados do material do filme, que ocorreram antes do lançamento oficial. Parte dos vazamentos, especialmente aqueles relacionados a diálogos e detalhes específicos da trama, pode ter se originado das versões de trabalho do filme que circulavam entre a equipe de produção ou em exibições de teste. Não se sabe como isso ocorreu, mas todo o vazamento foi compilado e postado no Reddit. Lá conseguimos ver que a maioria dos vazamentos realmente ocorreram no filme original. A equipe de produção, liderada por Anno e pelo estúdio Kara, não emitiu declarações públicas confirmando a identidade dos responsáveis pelos vazamentos. Hideaki Anno e Miyazaki. Hideaki Anno e Hayao Miyazaki tiveram uma colaboração e uma relação que vai além da área profissional. Ambos se conheceram em 1984, quando Anno trabalhou como animador no filme Nausicaa do Vale do Vento, dirigido por Miyazaki. Anno foi responsável por cenas complexas e sua habilidade técnica impressionou Miyazaki. Anno também contribuiu como animador para O Túmulo dos Vagalumes, de 1998. Em 1998, Miyazaki e Anno foram juntos ao deserto do Saara para um documentário, onde recriaram a rota desse aviador. Essa viagem aprofundou sua amizade e serviu como uma fonte de inspiração criativa para ambos, estando documentado em um vídeo no YouTube. Miyazaki apoiou Anno durante uma crise criativa, encorajando a terminar Evangelion. Anno, por sua vez, não hesitava em criticar o trabalho de Miyazaki quando necessário, demonstrando uma relação de honestidade e respeito mútuo. O estúdio Ghibli também apoiou Evangelion, com animadores do estúdio ajudando em alguns episódios. Anno melhorou seu estilo de animação e continuou no mais famoso estúdio do Japão por um tempo, inclusive trabalhando em curtas-metragens que podem ser vistos no museu da empresa no Japão. Ainda no Ghibli, Anno emprestou sua voz para o protagonista Jiro Horikoshi do filme Vidas ao Vento. Inclusive podemos ver um pequeno trecho onde Miyazaki critica Anno pela dublagem não ser considerada adequada. Arigatou. 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 今のありがとう。ありがとう。なんかありそうですよ。いけました？いけるかどうかわかんないけど、しょうがないですねこれね。ありがとう。これでいただいて。ありがとう。 Em geral, ambos os criadores compartilham uma abordagem que prioriza histórias pessoais e culturalmente enraizadas em vez de buscar apelo global. Eles acreditam que obras focadas na cultura japonesa são mais autênticas e atraentes internacionalmente. Recepção negativa de Evangelion 3.0. Apesar do reboot 3.0 arrecadar cerca de 50 milhões de dólares em vendas de bilhetes no Japão após o seu lançamento, sua recepção foi bastante negativa. O filme introduziu uma mudança na narrativa ao avançar 14 anos no tempo após os eventos de Evangelion 2.0. Sem explicar os motivos sobre o que ocorreu durante esse período, o mundo é retratado como um ambiente pós-apocalíptico, onde os personagens tratam Shinji com hostilidade e ressentimento. Esse time skip sem explicações deixa muitos fãs confusos e frustrados, uma vez que vários elementos narrativos estabelecidos em 2.0 foram abandonados ou reinterpretados de maneira não linear. Os personagens também sofreram alterações. Asuka retorna com uma atitude mais agressiva e com um tapa-olho. Mari ainda não é explorada narrativamente, participando das cenas de ação sem construir um arco emocional, e a relação entre Shinji e Kaoru é meio rushada, reduzindo o impacto da trama, além de introduzir novos conceitos como a lança de Cassius e o quarto impacto sem aprofundar na história. Tudo isso se deve a uma produção conturbada no filme, que foi marcada por adiamentos e supostas reescritas no roteiro. Hideaki Anno enfrentou desafios criativos e pessoais durante o desenvolvimento, o que pode explicar esse filme ser meio rushado. Embora muitas pessoas tenham elogiado o filme, a maioria considerou o filme como um dos piores dirigidos por Anno, até que tudo mudou com a chegada do reboot 3.0 mais 1.0, A Esperança, onde a maioria dos conceitos anteriores do reboot 3.0 foram explicados. O episódio 16. O episódio 16 é conhecido como um ponto de virada na série, marcando a transição da estrutura de um anime de mecha para uma exploração psicológica e existencial, pois os episódios anteriores seguiam uma forma linear, a introdução de um anjo, uma batalha com os Evangelions e uma resolução, e no episódio 16, a série apresenta o anjo Lelial, uma entidade que existe em uma dimensão chamada Mar de Dirac. Evangelion 3.0 -46H.
Evangelion 3.0-46H é um OVA lançado como conteúdo bônus no Blu-ray de Evangelion, em 8 de março de 2023, marcando o aniversário de 2 anos do filme. Esse curta-metragem de 11 minutos se passa 46 horas antes dos eventos de Evangelion 3.0, Você Não Pode Refazer, e expande o universo da saga Rebuild, focando nos personagens secundários. Esse curta conta a história de Midori Kitakami, uma jovem sobrevivente do quase terceiro impacto, que relembra da sua experiência traumática durante um treinamento físico a bordo de um navio de batalha. Nos flashbacks, ela foge da sua cidade natal em ruínas, onde vê a aparição de criaturas chamadas Falhas da Infinidade, e durante a fuga, Midori é salva por Asuka e Mari nos Evas, que chegam em uma aeronave para combater os monstros. A produção foi concluída em novembro de 2022. Evangelion 3.0-120 minutos. Evangelion 3.0-120 minutos é um one-shot em formato de mangá, criado como material complementar à saga Rebuild de Evangelion. Foi escrito por Kazuya Tsurumaki e ilustrado por Hidenori Matsubara e Mahiro Maeda, com supervisão de Anno e publicado originalmente em julho de 2021. A história se passa 2 horas antes dos eventos de Evangelion 3.0, focando nas personagens Asuka e Mari enquanto se preparam para a missão de resgate da Unidade 1 de Shinji, onde Asuka expressa dúvidas sobre a sobrevivência de Shinji, acreditando que ele tenha sido dissolvido no LCL, enquanto a Mari é basicamente a Mari, não tem muito o que dizer. Em março de 2023, esse one-shot foi adaptado para uma animação de 7 minutos, e foi incluído como conteúdo bônus no Blu-ray de Evangelion 3.0 mais 1.0.